Dá para ser melhor. Eu creio que Deus tem um plano de vitória na minha vida e na minha família. Quem crê diz amém. Aleluia. Fale para o irmão assim: é nós, irmão, é nós, estamos juntos. É nós na fita. Aleluia. Quem veio aqui para dormir e cochilar diz amém. Quem veio aqui para ser abençoado diz aleluia. Aleluia. Você tem uma espada chamada Bíblia aí? Amém? Abre ela comigo no livro de 2 Pedro. Aleluia. Capítulo 2, verso 17. Quem achou diz amém? Amém. Quem não achou fala escola bíblica. Esse aí é meu curtinho, meu no cantinho lá. Dá um pouquinho de trabalho para achar. Eu vou escandalizar a igreja hoje. Sabia que na Alemanha, pastor, sabe o que os pastores usam no copo aqui ou não? Cerveja. Na Alemanha a cultura deles é diferente da nossa. Eles têm até um negócio. Eu fiquei assustado, depois você acostuma, né? Acostuma de ver, não de tomar. Senão outro vai falar: o pastor falou, tá falando. Aleluia. Vamos ler do 16 em diante, então, vai. Diz assim: mas teve a repreensão da sua transgressão o mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Está falando de Balaão. E estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternas se reserva. 18. Porque falando coisas arrogantes, de vaidades, engordam com a concupiscência da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. O 19, que eu quero que você preste atenção: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque se alguém é vencido do tal, faz-se servo do tal. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. Amém. Digam graças a Deus. Isso, feche a Bíblia, prepare o lombo. Aleluia. Feche o seu olho em nome de Jesus. Aleluia. Pode sentar, pode ficar sentado mesmo, em nome de Jesus. Feche seu olho por um minuto. Aleluia. Senhor meu Deus, muito obrigado por essa noite que o Senhor tem preparado a nós estarmos aqui. Obrigado por essa igreja abençoada, por esse povo, aleluia, unido, essa igreja cada vez mais bonita. Que o Senhor possa alimentar-nos com a Tua palavra. Alimenta-nos, ó Pai, a nossa alma, nosso espírito, nosso coração. Que saímos daqui, Senhor Deus, aleluia, já com esses louvores maravilhosos que foram cantados aqui, que saímos daqui melhores, ó Pai. Que o Senhor possa visitar nossa alma e acrescentar algo a mais no nosso coração, consertar o que precisa ser consertado, acrescentar
aleluia, do que precisamos, e nos abençoa, Pai. Traz cura, traz libertação, coloca o teu povo em liberdade, Pai, e o teu nome santo vai ser glorificado aqui nesta igreja. Assim eu entrego, aleluia, este culto, Pai, nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém, Jesus. Digam amém? Amém. Amém. Irmãos, a palavra é liberdade, né? É um culto de libertação, né, pastor? Campanha de libertação, culto de quinta, culto de libertação. A liberdade tem preço. A liberdade tem preço. E se você quer algo bom, o preço é mais caro. O preço é mais caro. Porque o que eles vendem para nós lá fora, o que o mundo vende para nós são facilidades. É tudo facinho, é tudo rápido, é tudo tranquilo. A Bíblia tem uma parábola da casa que é edificada na areia e a outra é edificada na rocha. Existe uma diferença muito grande, porém, externamente, ambas são parecidas. Ambas são parecidas. Eu costumo dizer que quando tem um vaso na igreja, o importante não é o vaso, o importante é o arranjo, o importante é o que está dentro. A liberdade é tão preciosa que ela custa dinheiro. Dois países, eles brigam, negociam, pagam, um cede um terreno, outro dá petróleo, outro faz isso, aquilo, para o povo ter liberdade. E às vezes, o líder da nação, estou falando do nosso povo aqui no caso, né? O líder da nação, por exemplo, imagine o Putin e o presidente da Ucrânia, né? Como que pode, em pleno século 21, né, que nós estamos aqui, dois homens não conseguem sentar e resolver uma questão de liberdade para o povo da Ucrânia, e pessoas continuam morrendo, né? Pode ser uma arrogância, pode ser um interesse oculto que desconhecemos, né? Mas dois seres humanos, como que pode? Dois loucos, mas eu não estou falando da Ucrânia e da Rússia, eu estou falando da minha casa, da sua casa. Eu estou falando do relacionamento entre irmãos, entre igreja, entre empresa. Como que pode dois seres humanos, ser pensante, não se colocar e não se resolver? Eu não cedo. A liberdade, irmão, ela tem que fluir naturalmente. E nós gostamos muito de João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas eu conhecer a verdade e não praticá-la é o mesmo que não conhecer. Ela vai virar uma frase de caminhão para mim, ela vai virar um slogan, um jargão. Eu acho até bonito. Tem gente que acha bonito ser crente, tem gente que gosta do terno, tem gente que gosta do, oxe, manaia, do ex que te digo, do crente da Bíblia grande, gosta. Mas o crente não é o gostar, é o viver. E tem que viver. Se nós que estamos aqui, se algumas coisas do nosso organismo, a gente morre. Sem oxigênio, morre. Sem sangue, morre. Se a bomba que pulsa, que é o nosso coração, que injeta sangue no nosso corpo todo, parar de funcionar, morre. E na nossa vida tem alguns aspectos. Ele começa a falar de Balaão, um profeta que se vendeu, ele se vendeu para amaldiçoar o povo de Deus. Ele foi amaldiçoando, e toda vez que ele ia amaldiçoar, Deus transformava a maldição em quê? Maldição em? Então, e como que eu e você conhecemos crente que tem medo de macumba? Faz 300 orações, faz 25 campanhas, vai no monte sexta-feira ou sábado à noite, se vê uma macumba, que negócio é esse? Que negócio é esse? Irmão, Jesus é a verdade está em mim, está em ti, e eu tenho que provocar liberdade
Eu tenho que gerar a liberdade para as pessoas que estão na minha retaguarda, a minha esposa, os meus filhos. Olha a responsa, olha a minha responsabilidade, olha a responsabilidade do presidente da Ucrânia, olha a responsabilidade do presidente da Rússia, olha a responsabilidade do pai e da mãe. O que me prende, o que impede a mim de ser um pregador, um escritor, alguém melhor? O que me impede? Porque a minha família era pobre, meu pai é assim, porque eu não tive pai, Não, nós vamos resolver. A Bíblia diz que conhece a verdade e a verdade liberta. Você tem todo o direito de andar em liberdade, você tem todo o direito de mudar toda a sua história. Nós nascemos para ser livres, porque quem está preso, ele perdeu a liberdade. Um homem preso, ele não pode escolher o cardápio, ele não escolhe a cor da roupa que ele veste. Um homem que está preso, uma pessoa presa, ela não escolhe que horário do dia ela vai ver o sol. As pessoas não escolhem nem a marca da pasta de dente. Então a liberdade, ela vai se perdendo aos poucos. Ela vai se perdendo aos poucos. Balaão foi e nada, ao ponto da mula falar com Balaão. A mula falar com Balaão. E quem que é o burro da história? Balaão ou a mula? Se fala mais da mula do que Balaão em algumas situações. Balaão, ele não conseguiu. Lá na frente, sabe o que ele faz? Ele dá uma dica para o adversário do povo de Deus. Ele fala para o povo de Deus assim: olha, os soldados estão cansados, eles estão longe de casa, estão longe das esposas, eles estão no arraial, vocês vão providenciar prostitutas para ele. Daí um momento, o exército inimigo põe um monte de prostituta, e eles não podiam pecar. O crente não pode pecar, e eles escorregam. Aí eles perdem uma batalha, começa a perder, mas começa a perder a batalha onde? Para ele mesmo. As maiores batalhas que nós perdemos para nós mesmos. Se eu fico tomando empréstimo no banco, e desconto o cheque, e desconto o boleto, e pego não sei o que, quem que manda na minha economia? Quem que manda em mim? Se eu fico escravo, se eu cedo, eu faço um acordo com um sócio, ou com alguém lá, e ela começa a injetar dinheiro e começa a tomar conta da minha finança. Tudo que eu não domino, eu vou ser dominado. Por tudo aquilo que eu não domino, eu passo a ser dominado. A gente fala a palavra liberdade, conhecer a verdade, e a verdade nos libertará. A gente começa, a prisão, ela começa pequenininha, ela começa com pequenos detalhes. A pior prisão é a prisão mental. A prisão mental, as pessoas vão oferecendo sugestões para nós. Por exemplo, como que desconstrói a imagem do pai dentro da família? Alguém sabe? Alguém tem a sugestão? Como que eu desconstruo? Como que eu faço a desconstrução da imagem de um pai para uma criança de 5, 6 ou 7 anos? Você sabe? Você sabe que o mundo já faz isso. Por exemplo, aqui nós fazemos a construção e a edificação. O pastor abençoou as crianças e elas foram ser construídas. Elas estão sendo instruídas e construídas uma vida, mas construídas para o Evangelho. Daí você põe um desenho besta quadrado, não tem nada demais. Uma leitoazinha cor-de-rosa chamada Peppa Pig. Vocês já viram? Olha que bonitinho. Daí, sem você perceber, a Peppa fala: papai, mamãe Pig, o George, a vovó Pig e o vovô Pig. Na hora que chega no papai bobinho. É uma besta, uma coisinha besta. Mas por que o pai? É a desconstrução mental e uma sugestão para uma criança de 7 anos. O que a criança vive até os 7, ou máximo 8 ou 9 anos, ela vai levar para o resto da vida. Ela vai ter bloqueios, vai ter liberdade, vai ter um monte de coisa. Para tirar, para refazer esses bloqueios da criança, o que vem é só com muita repetição. A pessoa tem que ficar fazendo e repetindo. Então tem pessoas que congelam, tem pessoas que não conseguem pedir aumento,
Tem pessoas que chegam no patrão, congelam, não conseguem pedir vale. Tem pessoa que tem medo, não consegue ir na Caixa Econômica ver como que financia o carro. Eu lembro a primeira vez que eu fui levar um currículo vitae, né? Eu era varredor de rua, varria as ruas de Itapetininga, o mercado municipal, Barbosa Franco e tal, e varria a rua, comia poeira até para os olhos, né? E daí um dia eu fui levar um currículo vitae no Cofesa supermercado, um uniforme lindo, guarda-pó laranja, e aqui Comercial Ferreira Santos. Eu queria trabalhar no Cofesa. E para mim entrar no Cofesa, eu não entrei. Eu tinha, sei lá, 83, tinha 13 para 14 anos. Fiquei na frente, sentado na muretinha lá, esperando um ser extraterrestre, uma entidade descer e falar: vamos lá, né? Não dá. Mas fui. Levou? Não fui. E o dia que eu levei, depois de uns 3, 4 dias, e no mesmo trajeto, congelava e voltava. Eu, um currículo que comprava em livraria, dei na mão do cara e saí correndo, praticamente correndo. Aí, a hora que precisar de alguém, ele liga e saí correndo. Graças a Deus deu certo de entrar lá, mas foi através de um acesso, de um contato. O currículo estava lá, alguém perguntou: você conhece? Eu falei: eu conheço, moro perto de casa. Conhece alguém aqui? Conheço. Daí eu já tinha arrumado. No primeiro dia que eu parei de varrer rua, eu fui entregar pastel. Chamaram outro emprego. Olha que falta de ética, né? Ele falou: não, pode ir. O Robertinho, 2 baixinhos que tinha na cidade, que entregava pastel para a cidade toda, né? Filho do irmão Toninho, que era quadrangular e tocava no cavaquinho, né? E ele ia no culto da minha mãe. Outro dia eu ia varrer a sala para ver se ele derrubava as palhetas. Nós tínhamos as violinhas pequenininhas e ficava olhando, né? Assim. Então eu fui. Mas alguém, o que tem a ver essa pessoa que me levou, que apresentou o meu currículo? Nós precisamos ter alianças. O crente precisa ter aliança. O crente toda semana ele é doutrinado, ele é treinado para vencer na vida, sabe? E se a gente não for resolvido mentalmente, nós vamos travar. Nós queremos que Deus faça tudo. Deus, Ele deu asa para o passarinho e colocou o mundo cheio de frutas para o passarinho se alimentar, mas Ele não coloca comidinha na boca do passarinho, Ele não faz o ninho do passarinho, Ele deixa a responsabilidade do passarinho fazer, tecer os ninhos. O João de Barro, então, pelo amor de Deus, deve ser da Pacaembu, né? Constrói a casa com ele lá. O João de Barro deve ser o engenheiro da Pacaembu que foi contratado. Que coisa mais linda o João de Barro, e daí eles trazem, e daí tem que chocar os ovos e tem que criar. Mas o passarinho, e pasmem para vocês ver, 70% das aves morrem antes de chegar na fase adulta, porque o mundo lá fora é cruel. O leão, que é o rei das selvas, ele erra 85% dos ataques, mas os 15% que ele ataca, o faz o rei das selvas. Eu não estou falando de passarinho, eu não estou falando de leão, eu estou falando que você tem que ser prudente, como uma ave. Você tem que ser prudente e entender que Deus deixou tudo preparado para nós tomarmos posse. Nós precisamos tomar posse. E eu não posso ter liberdade. Você pode, por exemplo, se eu for aqui, eu fui numa reunião do Sicredi, e eles têm ética, eles não falam o Banco do Brasil. No rural nós estamos um pouco abaixo do amarelinho. Finanças de poupança, eles não falam a caixa. Ele fala: a poupança, nós não chegamos ainda, mas as nossas poupanças são um pouco abaixo do azulzinho. E daí eles falam do Bradesco, o vermelhinho, eles têm ética, né? Você tem ética para falar sobre o teu pastor, sobre a tua igreja? Ou você vê muito mais defeito na igreja, ou na sua família, ou no ambiente de trabalho, do que qualidades? Nós vamos ser, se a gente não tomar cuidado, nós vamos ser treinados para ser negativo. O crente, o empresário, o empreendedor brasileiro, ele é treinado no caos. O empresário brasileiro é praticamente um esportista. No esporte que é bom, né?
O esporte, o cara tudo colorido e amanhã ele quer mais. Na hora que ele está... você faz o que? Lançamento de peso? Eu faço assim, com a colher, com o garfo assim, lançamento de peso. A hora você tem que fazer exercício, tem que fazer musculação e fica dolorido. Tem hora que você está lá e não veio mais. Por exemplo, quando eu vou participar de uma competição em domingo, um sol de rachar e passa assim, eu fico pensando, meu Deus, tenho fio para tratar, o que eu estou sofrendo nessa subida, comendo terra aqui, passando e suando. Aí, Globo Rural, que está assistindo, grandes empresas para aquele negócio, eu estou aqui sofrendo. Acabou a corrida, eu estou de novo lá. Você tem que ir além. Você tem que ir além dos seus limites. Você não pode ir lá no Bradesco ou na Caixa e fazer um assalto. Pode? Pode, né? Pode, pastor? O pastor falou que pode você trazer o dízimo. Ele não falou não, estou brincando. Não falou não, estou brincando. Você pode ir na Caixa Econômica e efetuar um assalto e domingo subir no altar, testemunhar aqui? Olha, eu estava passando uma grande prova e uns amigos meus fizeram um convite para mim, eu fiz uma aliança, fiz uma sociedade e graças a Deus paguei minhas contas e estou com dinheiro no bolso. Você está na igreja agradecendo? Você está testemunhando? Pode ou não? Não pode. Se você perguntar para uma criança, são essas coisas que eu interpreto da minha forma, que eu acho que eu posso e eu não posso, que eu trago para a igreja. E aí eu vejo um irmão que chegou ontem na igreja, explode, começa a cantar, ora em língua e pula para lá para cá e prospera, e eu fico assim igual o Michael Jackson, andando para trás, eu fico na esteira. Sabe aqueles cachorros que mordem o rabo, ficam virando em volta? Sabe o Tom e Jerry, desenho do tempo do pastor Paulo, né? Tom e Jerry, o gato e o rato, fica lá e não sai do lugar. Meu irmão, a vida é muito rápida. Eu sempre uso dizer que a Bíblia fala que a vida é um conto ligeiro. Conto ligeiro é um livro que se lê rapidamente. Ontem o pastor, o senhor fez de guerra, pastor? Não fez? Não aguentaram, senhor, né? É que o cabelo dele era muito bonito. Eu falei, não vou cortar esse cabelo bonito não, deixar. Falei, chega um monte de gente em casa lá, meu sobrinhado, minha sogra, coisa e tal, né? E daí o pastor perguntou, a Radassa perguntou, papai, você vai? Outro dia ela perguntou aqui, que hora que acaba o culto? Daí a mais velha falou assim, quando o pastor Paulo prega, acaba às 9, agora seu pai vindo aí, vai às 9h30. Daí hoje, onde você vai pregar, pai? Vamos? Falei, não, vou ficar com o primo aqui. Falei, então tá bom. Não, o senhor vai lá na Lambari, no pastor Paulo. Ah, no pastor que canta rouco? O pastor que canta rouco. Eu fiquei pensando, se o pastor fosse do mundo e fosse roqueiro, ele ia ser vocalista daquele conjunto brasileiro, Sepultura. O vozeirão. Se fosse metaleiro, ia ser de Sepultura, dos Cavaleiros. Mas o que eu quero dizer para você? Você não pode estar com o pé de duas canoas. Oh Deus eterno. Se você tem um propósito na sua vida de ter liberdade, a maior qualidade de quem quer ter liberdade é levar liberdade para as pessoas que estão no seu convívio. E o incrível é que você vai pregar liberdade, pregar prosperidade, pregar para as pessoas crescer, sabe o que vai acontecer? Algumas vão chamar você de louco. Não perca tempo com elas. Vá para outro que esteja na sua frequência, que fale a mesma língua, que busque o mesmo Deus, sabendo que tem o mesmo propósito. Largue elas para lá. A hora que você der frutos, a Bíblia chama de frutos, a hora que você for resolvido mentalmente, emocionalmente, ministerialmente, a hora que você honrar o seu Deus, a sua família, honrar o seu nome, não fique preocupado com o que os outros falam. Você tem que ter sã consciência. Você não precisa provar para o pastor, provar para os irmãos que você é direitinho, que você é homem honesto, mulher honesta, de um casamento só e tudo certinho. Você não precisa provar para ninguém. Você precisa ter uma franqueza entre você e Deus. É você e Deus. O que as pessoas falam é nota. Eles vão dar nota para você. As pessoas não estão nem aí com você. Quando você tem uma empresa, quando você é líder, quando você trabalha numa empresa as pessoas batem palma para você, quando você vem cantar aqui, pregar, testemunhar e fazer alguma coisa, bater palma para a pessoa, não se iluda. Não se iluda com elogio e não se iluda com crítica. Os dois é a mesma coisa. Cheire eles e solte. Valeu, obrigado. Quando não tem as pedras, eles,
Arruma 2 pedras para mim. Lá na rua, lá. Vai lá. Deixa, eu faço sem pedra mesmo. Se imagine que as pessoas, você fez alguma coisa e as pessoas estão batendo palma para você. Elas não estão batendo palma para você. Na verdade, elas estão assim, com 2 pedras na mão. Daí você gera frutos, você dá resultados. As pessoas colocam as pedras assim e elas começam a limpar a mão. Você fica achando que eles estão te aplaudindo. Não, eles estão com a pedra do lado lá. Só não estão jogando pedra em você porque você está dando resultado. Eles estão limpando a mão. Eles estão limpando a mão. E a hora que você errar, eles pegam a pedra e estão prontos para acertar em você de novo. Não se iluda com aplauso. Não se iluda com elogio. Não se iluda com crítica. Ah, mas essa crítica é construtiva. Muito obrigado, que eu não sou pedreiro, não sou engenheiro, não estou construindo nada, tá? Guarde para você essa construção aí. Toque o seu barco. Toque o seu barco. A nota que as pessoas dão para você. Reputação, minha reputação. Reputação é a nota que as pessoas dão para você. E as pessoas não sabem a sua dor, não sabem o tamanho do seu boleto. Não sabem quantas horas você trabalha por dia, não sabem que você engole. Não se preocupe, mas tenha uma sã consciência, um coração puro, a mentalidade pura diante de Deus, que você está dando o seu melhor. Não fique preocupado com o que os outros vão achar. Se preocupe com você, porque o que você fala, as pessoas prestam atenção, mas o que você age e você gera resultado, você traz seus filhos juntos, você traz todo mundo junto, você traz seus amigos juntos. A hora que você começar a dar resultado, aquelas pessoas que você montou um grupo e não te olharam, te criticaram, fizeram piadinha de você. Imagine que tem 10 lá que fizeram assim, largue eles, não ande com eles. Salomão falou que se quiser ser sábio, tem que andar com o sábio, e se você quiser ser pobre, tem que andar com o pobre. Salomão falou isso. Largue eles para lá. A hora que você der resultado, um daqueles 10 vai ser corajoso e vai vir atrás de você. Eu quero também. Não fale assim, naquela época, né? Se largou, não, vem cá. Ele vai chamando, porque o nosso objetivo é levar liberdade aos que estão presos. E as pessoas estão presas pela mente. As pessoas estão achando que estão vivendo. Tem gente que não está vivendo. Ela não vive a vida dela e ela passa 4 horas vendo a vida dos outros. Vendo a vida dos outros. Falei outro dia aqui, acho, não fui pregar, que as pessoas viajam e põem foto, para que a gente curta e dê um like, faz um coraçãozinho, um joinha, um biquinho, As fotos não eram para isso. Os mais antigos têm uma caixa de fotografia na casa. As fotos a gente pegava aquela caixa de fotografia e ficava vendo assim, que bonito. Ninguém falava assim, viu, eu estou na praia, você está onde? Dava uma selfie, não é proibido ir na praia, não é proibido. Eu estou falando que os valores mudaram. Não é proibido você ir para piscina, não estou falando de jeito de maneira. Eu estou falando que o propósito de você ir com sua família é você ter um momento de desfrute. De desfrute, não para mostrar o seu carro novo para o seu cunhado, que você nem gosta dele. Eu sei que você não tem problema com o cunhado, que só lá em Itapetininga que tem, né? Você compra, gasta dinheiro que você não tem, para mostrar para quem você não gosta, e vai ficar com um carnezão daquele tamanho. Você pode, glória a Deus, mas um carnê que você não pode pagar vai te deixar preso ao banco. Uma pessoa que você não gosta, se você quiser se aparecer para ela, você vai ficar preso a um sentimento de vingança. Outro dia eu falei na igreja lá, no culto lá, a Neia congelou. Eu falei no sábado, domingo eu fui pregar em Angatuba e ela foi cantar, ela congelou. Eu falei, tem um monte de hino de crente que é vingativo. Daí eu falei do hino da Damares, falei, canta horrores, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando eu vou ver você na mesa, você vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco, tá? Nem no altar, não é? Vai estar entre a plateia e você no palco. É vingativo, a gente não percebe. Eu falei, pode cantar à vontade. Eu dei exemplo de um antigo da quadrangular, né? Tropeça aqui, cai acolá. Conhece esse, pastor? Mas de novo levanta e começa a cantar. Eu falei, que tropeça aqui, cai acolá é esse? Que tropeça aqui, cai acolá, tá louco?
Está dizendo que eu posso. É a mesma coisa de ir, irmão. Eu fui no deserto, passei na prova e agora tenho vitória. Não há necessidade de você ir para o deserto para ter vitória. Não há necessidade de você passar pela prova para ter vitória. Jesus, ele foi para o deserto sim, mas ele foi conduzido ao Espírito para o deserto para começar um grande ministério. Aleluia. Um grande ministério. Sabe? Não se importe com pessoas do seu ambiente de trabalho, pessoas na sua rede social que pegam no seu pé. Não é uma prova isso daí. Sabe o que eles pegam no seu pé? Vem aqui, Guilherme, vem aqui. Se chamar, fica aqui. Eu estou pregando aqui. Ih, mas não vai dar certo a minha ilustração. Vira para mim aqui. Pega na ponta da minha mão lá em cima. Sorte que eu não chamei o Slano. Tem que chamar o mais baixinho, né? Não, pode ficar aqui a ilustração. Geralmente, da mesma estatura, ele pode alcançar minha mão com facilidade? Qual a parte do meu corpo que ele alcança com facilidade? É meu pé. Deus abençoe. Não ligue que a turma pegar no seu pé. Eles não estão em outro nível, você está lá em cima. Tá bom? As pessoas pegam no seu pé porque elas não conseguem alcançar a sua mão. Não se preocupe, deixe elas. Olha lá, rapaz. Enfeitei a igreja aqui. É a areia do estacionamento ali. Depois eu limpo que tá. As pessoas pegam no seu pé, mas na verdade elas querem o seu pescoço. Elas querem te sufocar. Pare de crescer. Eu não consigo te alcançar. Pare. Você está muito alto. Você viu que palavra que o irmão deu aqui? Que oração que os irmãos fazem? Que louvor que eles fazem aqui? Irmão, você que está aí, um dia vai ser você. Um dia vai ser o seu netinho, o seu filhinho que está aqui, vai estar no lugar do irmão que orou, que pregou, do pastor que cantou, do baterista que quase rasga a bateria no pontapé ali, velho. Que coisa que essas guitarras, vai ser você. Deus está preparando você para coisas grandes. Aleluia. Mas tem gente que não vai ser aqui, tem gente que Deus vai prosperar tanto que vai chegar, pastor, vou construir igreja para o senhor. Ninguém vai dar glória? Pastor, achei um terreno para nós, vamos fazer uma igreja de 2 andares com galeria dos 3 lados. Quem é esse empresário? Quem é esse CLT que vai fazer isso para o pastor no dia? Quem vai ser esse corajoso? Trava, né? Trava. Sonhe com isso, porque se você tiver a condição de dar uma igreja com galeria, olha, já estou fazendo o desenho da igreja com forma de lua, com galeria para cá, aqui. É porque você vai estar explodindo lá na sua casa, na sua profissão, sabe? Tenha liberdade de ser livre. É muito bom ser livre, você não precisa provar nada para ninguém. Deixa a turma que pegue no seu pé, deixa a turma que limpe a mão. Eles lograram mais que não vai bater a pau. Eu ensinei você hoje, que aprendi essa semana, que eles estão limpando a mão, que eles estavam com pedra para jogar em nós. Mas e agora? Eles estão com pedra, está vindo. E daí? Espero que você seja bom de pedra, porque eu estou igual o Davi hoje, estou resolvendo na pedrada também. Olha que resolve na pedrada. Mas tem que ter a unção que Davi tinha, a ousadia que Davi tinha, para descer como um improvável e subir como um vencedor. O improvável, fazendo um serviço de office boy, ele aprendeu a fazer serviço de office boy. Chegou lá embaixo, todo mundo não vai, você é meniquinho, você é miudinho, sei o que. Ele falou, tá bom. Eu adoro quando todo mundo fala que eu não vou conseguir, aí eu faço para conseguir. É isso que Davi fez, ele fez lá. O que impede você de ser livre? Qual o seu maior adversário? Que o diabo, porque o Satanás. Que Satanás, meu irmão? Que demônio, irmão? Sabe quem cresce? Aqui tem um homem aqui dentro aqui. Tem 2 aqui, tá? Um quer fazer o bem e o outro quer fazer o mal. Quem vai crescer mais? Aquele que eu der alimento para ele. Se eu me alimentar de porcaria em celular, o celular é uma bênção, é uma ferramenta de trabalho. Se eu me alimentar de porcaria em TV, em rodinhas de conversas chulas, quem que vai ficar forte aqui dentro? O homem mau. Eu estou alimentando o cão, o encardido.
Ele só vai latir se eu der comida. Cachorro só lá se der comida para ele, se você deixar ele forte. Você tem o direito de ser livre, porque você é responsável por pessoas. Deus confia uma família em você. Se você é CLT, é empregado, Deus confiou um patrão para você. Enquanto você estiver lá, você vai honrá-lo. E se você falar mal dele, quem vai sair pelo cano é você. Porque o que você fala hoje, amanhã, se você for patrão, alguém vai falar o mesmo de você. Tem o hábito de ter liberdade, tem coisas boas no falar, no proceder, sabe? Assim você vai ser conduzido à liberdade. Sabe o que é liberdade, irmão? Então vamos fazer uma pergunta aqui, depois não é corte, tá? Mas dessa parte aí. Quem já andou de moto sem carta? O pastor, esse não é um testemunho, é um testemunho, né? É um testemunho. Quem já andou de carro sem carta aqui? Isso. Quem teve namorada que não deu carta para você? Brincadeira, né? Você já andou de carro sem carta, de moto sem carta? Você sabe o que é ficar branco, suar frio e dar diarreia. A hora que vê um Papai Noel piscando, tchum, 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 tchum. Não é assim? Não vai tempo para você acostumar depois que você tira a carta. Ainda mais se o cara pegar você fica com pirraça da polícia ainda. E no tempo lá, colocava um BL. O BL é a Ray-Ban que os motoristas de cometa usavam, né? O BL não, uma jaqueta de couro, uma moto com escapamento barulhento e cara de mal. Isso aí é provocando. Cara de mal, tem que manter igual o Roberto Carlos, eu tenho que manter minha fama de mal, né? Mas depois que você tira a cara, depois que você acerta tudo, irmão, daí não tem comando, caramba, não tem mais comando. E quando eu tenho comando, vai passar na polícia rodoviária, a hora que você está indo assim, a polícia, você faz assim, dá um choque, porque você tem a memória de que você andava fora da lei. Daí você vai criando o hábito de andar na lei, e você passa com tranquilidade. Porque aquele homem que vai parar lá numa carreta, um bitrem aqui, ele tem uma farda, um carro estacionado e levanta a mão. Ele tem autoridade, ele é credenciado e tem autoridade. Se você andar na lei da palavra, andar na lei dos homens, você tem autoridade para anunciar o que você quer anunciar. Caso contrário, você cai em descrédito. Não adianta você falar uma coisa e viver outra. Não funciona. Não funciona, vai doer e você vai se decepcionar. Porque você vai ter uma pressão que você tem que fazer, mas você não quer. Não quer. Irmão, casamento é para crente de tutano. Criar filho é para crente de tutano. Para juntar família, para ter tempo para a família, é para crente de tutano. É muito importante. É muito importante. Momentos de família. Sem celulares de preferência, né? Porque é uma caixinha agora com cadeado. Vai ter churrasco, põe o celular aqui, daqui uma hora, né? Moisés, ele é chamado do libertador. Ele conduziu o povo. Ele levou o povo em liberdade. O povo estava cativo. Só que a liberdade daquele povo, ela começou a custar caro. Eles tiveram que passar pelo mar. Eles tiveram que ficar para o deserto, para lá e para cá. Chegou num ponto que estava tão caro que eles queriam voltar para o Egito, comer melão, comer cebola, amassar barro e levar chibatada nas costas. Eu não entendo. Qualquer sofrimento fora da escravidão é melhor do que chicote nas costas. Mas nós precisamos mudar aqui, ó. Nós precisamos mudar nossa cabeça. Nós precisamos mudar. Eu já preguei aqui uma vez sobre ambientes. Sobre os ambientes. A gente, se você quer mudar, 90% das pessoas que nós convivemos, elas vão ter influência sobre as nossas vidas. Então ande com pessoas boas. Se eu quero algo novo, eu tenho que mudar o ambiente.
mudar o ambiente. Eu mudando o ambiente, eu vou conhecer novas pessoas. Conhecendo novas pessoas têm novas ideias. Quando tem novas ideias, eu vou ter novas atitudes. Tendo novas atitudes, automaticamente eu vou ter resultados novos. Eu não vou ter resultado novo, resultado diferente, continuando com a mesma vida. Nós não vamos ter. E você vai ficar preso a um sonho, a um projeto, e vai chegar no final da vida. O que vale a pena chegar no final de uma vida e falar assim: eu tentei várias vezes, não consegui, mas aqui deu o meu melhor. Ou você chegar no final da vida: por que eu não fiz isso? Por que eu não viajei mais? Por que eu não andei mais descalço para a rua? Por que eu não rodei na enxurrada com os meus filhos, com os meus netos? Por que eu não pulei no açude, não fui na cachoeira? Umas coisas bestas. Uma coisa besta, sentar embaixo de uma árvore sem um celular. Você imaginou o ser humano da nossa época sentar na frente da casa no final da tarde, o sol se pondo, só com uma garrafa d'água, sem celular, sem nada, e só escutar o ventinho bater assim? Você imaginou? As pessoas não fazem mais isso. Um animal, um cachorro, quando ele está ferido, quando ele está machucado, ele se distancia do bando. Ele vai ficar embaixo de uma árvore. Lá é mais fresco, tem menos moscas. Ele só sai de lá para beber água. Porque o animal entende que a autofagia, se ele não comer, a doença dele vai curar mais rápido. O câncer cura rápido, cicatriza mais rápido se ele beber só água. Ele faz isso. E nós não temos esse momento, e as pessoas estão espanando. Acham que tudo tem que comprar, tem que ter remédio caro, médico caro. Não, irmão, não. Você tem liberdade de dormir hoje 10h30, 11h, e acordar 5 da manhã e ter um dia saudável e maravilhoso. Você tem o direito de amanhã, em vez de escolher uma alimentação de desembalar, escolher alimento de descascar, que é muito mais saudável. Você tem a liberdade amanhã de evitar refrigerante, evitar umas coisas que talvez esteja excesso na sua vida, que deixa estufado, que tem muito açúcar. A gente está angustiado, toma uma Coca-Cola, aquela sensação. Um esporte que o irmão pratica é a mesma coisa, a mesma dopamina. O rios, dopamina barata, açúcar no sangue, dopamina barata. E as pessoas vão endoidando, vão ficando doentes, e não conseguem mais ver um pastor só, e troca de mensagem, não sei o que, o pastor do Facebook é melhor, o pastor do Instagram é melhor, e as pessoas não conseguem parar no culto sem celular. Tem que enfiar embaixo aqui e ver o WhatsApp. E ver aqui no WhatsApp. Irmão, você tem que ser livre, você tem que dominar o seu tempo. O tempo é tão importante que as pessoas compram, e o tempo é de graça. A outra vez que eu estive aqui, eu tinha um amigo meu que estava internado, o seu Zeca Borba, veio falecer, Zeca Borba Soares da Hungria. Eu falei: vamos orar para o seu Zeca. Eu não falei que era o Borba. Passou uma semana, ele faleceu. Eu estava em São Paulo, estava desenganado do médico, problema no pulmão e um negócio no osso, e com 88 anos, menino morreu. Mas ele falava assim, alguém brincava: não, o senhor é rico. Eu falei: não, rico não, eu tenho 80 anos, o Gumercindo tem 93, nós somos amigos. Mas rico é quem tem o dinheiro que eles têm, quem tem bastante dinheiro e tem 20 anos, 30 anos. O dinheiro não compra o tempo, não compra. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando quanto tempo você deixa de dar atenção para o seu neto, para o seu filho, de chupar um picolé de R$2, de R$5. E você fala que você tem que trabalhar, que você tem que ganhar dinheiro. Não é proibido ganhar dinheiro. Eu estou falando que o seu desfrute tem que ser agora. Você tem que ter liberdade agora. Se você não tem liberdade com a vida que você tem hoje, de desfrutar os seus filhos, de ter uma comida saudável, de ter um ambiente saudável na sua casa, quando você estiver lá em cima, vai ser pior, porque a sua despesa vai ser mais alta. É agora. Liberdade é agora. Eu sei que você queria libertação do vício, do cigarro e não sei o que. Estou com guerra espiritual. Guerra espiritual é facinho. Largou de ser vergonhice, 90% da guerra espiritual sai por cá. Parou de ser sem vergonha, a batalha espiritual já é 90% vencida. Agora eu quero prosperar. Quero prosperar por quê? Eu vou na oração buscar poder para quê?
Por que eu vou no monte buscar poder? Por que eu não vou no culto de oração buscar poder? Para que a obra do Senhor cresça e eu seja um canal de bênção. Vou buscar poder porque a hora que eu chegar naquele púlpito, da ação do pastor Paulo, deixa como é que é. Vai buscar poder para humilhar os outros? Nunca vai vingar, nunca vai virar. Isso não vai acontecer. Pode acontecer por um período, mas a queda vai ser fulminante. Humilhe-se das potentes mãos de Deus, diz a palavra. Se humilhe debaixo das potentes mãos de Deus. Não queira uma fórmula mágica. Milagre é a praia do Senhor, mas o suor, lágrima e sangue é a minha parada. Transpirar, trabalhar, até quando? Até conseguir. Até quando que eu vou tentar? Até conseguir. Mas eu tentei e deu errado. Ótimo, parabéns, você aprendeu como não se faz. Vai de novo, e vai de novo. Até quando que eu vou? Até der certo. Mas isso porque vai terceirizar as culpas, suas falhas. Você é uma potência. Você é o escolhido do Senhor. Você é o escolhido do Senhor. Eu achei que o cajado ia comer mais sordo aqui, mas está tranquilo aqui. Balaão, ele queria dar um jeitinho. Ele ganhava um dinheirinho, ouro e prata, e o povo lá. E o povo ia derrotado, e o rei estava com ele. E daí? Contratou ele. Ele foi terceirizado. Serviço terceirizado de profeta. É canalice, né? Não sei não. Se você gosta da irmãzinha que profetiza, fazer visita para o irmãozinho, talvez tenha me aparecido. Você quer ouvir o que o seu ego precisa. Porque aqui talvez o chicote estrala quando o pastor pega rouco aqui, né? Outro camarada, Geazi, primeira tradução. O profeta, não quero nada não. Ele tem um jeitinho, eu vou ali, cada um parente meu ali, e foi lá e pegou os dinheiro. Tem uns caras, outro lá pegou, a terra engoliu ele. Tem vários exemplos na Bíblia. Porque eles queriam o que Deus não deu. Quando você busca o que Deus não te deu, você acaba perdendo o que Deus te deu. Já reparou que você é bonita? Já reparou que você é uma pessoa fenomenal? Você é uma pessoa inteligentíssima, você é um espetáculo. E as pessoas querem colocar que você tem problema. As pessoas querem colocar que você não consegue, que você não é capaz. Você é livre. Se você tem hoje 50 anos, 60 anos ou 18 anos, se você decidir no país que você vive, eu quero ser um advogado, eu quero ser um dentista, você vai para a faculdade e vai ser porque você vive num país abençoado. Tem problema? Tem, qualquer país tem. O PT, o PL, não sei o que. Irmãos, todo mundo está prosperando em qualquer lugar. Eu adoro crise, eu falo para a turma. Esse governo para mim está ótimo. Eu brinco, para mim quanto pior, melhor. A crise significa peneira, só vai ficar quem tem tutano, quem tem qualidade. Quanto pior, melhor. Por quê? Eles perguntam. Porque eu sou forjado no caos. Eu treino ciclismo, mas subi o Tatitu aqui. E sábado eu subo o Tatitu, a Sapezal, e depois a Chapada Grande. E nós sobemos depois da corrida. Tem nem que vomita pro meio lá, mas vai embora. Você vê que sai, né? Outro dia o japonês, o Sonoda, crente Sonoda do mercado lá, né? Ô pastor, qual que é a palavra de hoje? Eu na subidinha ali, passou ali, subiu para embaixo da Raposa, subiu uma subidinha pesadinha, a turma ataca lá. Eu falei, depois eu mando um áudio para você. Depois eu faço um vídeo para você, depois que terminar com ele, agora não dá para pregar. Daí foi na cena, eu cantei uma canção, e nós estamos cantando, tá aqui há 4 crentes no pedal. O empresário é forjado no caos. O atleta é forjado no caos. O crente é forjado no caos. Então nada pode arrebentar você. Nada pode. Você pode até chorar de vez em quando. Mas eu vou dar uma sugestão para você que tem tutano. Chore debaixo do chuveiro e fale para a turma que foi o sabonete dele. Chore, foi o sabonete que entrou aqui. Sabe? Não é proibido chorar. Mas se quer chorar, chore aos pés do Senhor Jesus. Na onde que é isso, pastor? Lá no seu quarto. Ele fala assim: aquele que entra no seu quarto, no secreto do seu quarto, e fala em segredo com Deus, ele vê. Já preguei aqui. Ele não só ouve, Deus vê.
Ou seja, ele para olhar em você. É um mistério. É um mistério. Sabe? Não valorize as suas feridas. Esse senhor que faleceu, que eu falei aqui, ele nunca contava história. Duas coisas que ele tinha: não contava história triste, não falava de doença, e era grato. Se fizesse um favor para ele, nunca mais ele ia esquecer. Uma vez eu fiz um favor para o filho dele, por 2 vezes o filho dele teve que, o filho dele, ele fez o filho dele ir sentar na mesa e falar obrigado, porque eu fiz um favor para ele. Apresentei uma pessoa que ele estava precisando, um negócio comercial. E por 2 vezes, gratidão. Está doente? Não, está tudo bem. Está tudo bem. Foi no médico, mas está tudo bem. Está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Nunca falou, ai coitadinho, ai, ora, não sei o que. E continua orando. Daí como é que está o pai? Continua orando. Continua orando, continua orando, continua orando. Nunca fez propaganda. Nós somos assim, nós fazemos propaganda da nossa fraqueza, sabe, da nossa miséria, para ver se a pessoa dá algum benefício para nós. Se ela vai, o que você quer de benefício? O que você quer de benefício do Senhor? Você já tem. Você tem que ir atrás. Você tem liberdade para ir atrás. Eu falei do passarinho, você tem liberdade para fazer o seu ninho e criar seus filhos. Deus deixou tudo pronto, mas não vai colocar comidinha na sua boca. Você tem que ir lá. Você tem que aprender a voar como águia, voos altos. Balaão deu tudo errado para ele, recebendo o galardão da injustiça, pois tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueiam convosco. Bom, tem gente que tem prazer, nem vou detalhar mais. Tem gente que tem prazer em coisa errada e conta com vantagem. Sabe por quê? Porque o ambiente que ele está é todo errado. Ele tem que falar, por exemplo, assim, uma criança, um jovem hoje que entra na Universidade Federal, ele vai sair espanado lá, vai pintar o cabelo de roxo, vai pintar o cabelo de amarelo, de rosa, é do jeito que está aí. O menino de Saracuí, o João Mateus, ele fez um vídeo de uma moça na rua aí. Daí eu fui ver alguém, a moça é professora, deu aula em Itapetininga, tem livro escrito, fazia teatro e está na rua. A pessoa entra na universidade, se a gente não deixar o filho afiado, ela vai ter necessidade de ser aceita pelos que estão lá. E os professores são todos doutrinadores, e nós não podemos reclamar, porque nós, na igreja, nós somos doutrinadores. Então eu tenho que treinar o jovem da minha igreja a ir lá e falar assim: você tem que aguentar firme. Mas aí no momento de fraqueza, de angústia, o professor em cima, os amigos em cima, ela muda de lado para ser aceita pelo ambiente. Você tem que ser forte, você não precisa ser aceito por ninguém, você é aceito pelo Senhor Jesus. E aonde você entrar, você vai ter que ser igual o José do Egito. Você ser o influenciador do ambiente, você transformar o ambiente. Isso é liberdade, é colocar sua placa aqui. Vamos lá que lá tem um crente. Como é que está a cadeia? Agora está jóia. Imagina, cadeia, está jóia? Mas o que tem lá? Tem um tal de José lá, um crente lá, que está jóia a cadeia agora. É a casa do Potifar, aquela mulherzona dele, as lambisgoias. Está tudo em ordem na casa dele, porque agora tem José lá. E ela já catou ele? Não, o cara é fiel. Você conhece isso? Ela catou José? Não, por quê? Porque ele é fiel. Ai, mas eu fui injustamente. Não, mas ele provou. O tempo vai provar quem é quem. A verdade, ela é igual uma planta, ela sai para fora, ela aflora, sai para fora. A semente, a parte mais difícil, irmão, de você conviver, é a hora que você está embaixo da terra, conjecturando com o sujeito sapato que a semente fica por 4, 5, às vezes 7 dias embaixo da terra. Ela fica no escuro, na umidade e sob pressão. Mas a hora que ela sai, ela explode. Eu não estou falando da semente, estou falando de você. O que você quer plantar, você vai aguentar solidão, você vai aguentar pressão, você vai aguentar zombaria. Mas a hora que você explodir, as pessoas: o que você tem? Eu falei: vem comigo, vem comigo. A hora que você colocar dentro do seu barco, daí eles vão impulsionar você. Ah, mas tem um que está remando o contrário. Opa, para na borda lá, desce, por favor. A hora que você quiser remar junto, você volta. Entendeu? Desce um pouquinho, pega outro barco aí. Você não precisa gostar da minha mensagem. Você não precisa gostar da minha mensagem. Eu vou continuar pregando assim, sabe? Continua o seu barco. Ah, eu não gosto de que você canta. Não precisa gostar. Pega um barquinho lá. Vai lá. A hora que você me alcançar, nós vamos juntos. Está tudo em paz, está tudo certo.
Você não precisa convencer as pessoas para que gostem de você, para que te aceitem, porque você esteja certo. Faz o que a Bíblia diz, faz o que é certo, e você vai arrebentar em nome de Jesus. Amém? É até 10h30 mesmo, não é, pastor? Ah, então tudo certo. Se coloca de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Liberdade está dentro de você. Liberdade está no seu pensamento. Os seus pensamentos revelam o seu grau de prisão ou o seu grau de liberdade. Filipenses 4:8, Paulo escreve: tudo que é bom, tudo que é reto, tudo que é honesto, tudo que tem, se tem alguma virtude, nisso deveis pensar. Feche o olho em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração. Senhor meu Deus, eu sei que essa igreja é pentecostal, mas essa palavra foi de direcionamento, de ensinamento. Essa palavra, Senhor, vai salvar casamento aqui. Essa palavra vai despertar um empresário neste lugar aqui. Essa palavra vai despertar profetas, pregadores, cantores, músicos, em nome de Jesus.